Em 7 de maio de 2026, o governo dos Estados Unidos divulgou 162 arquivos confidenciais, todos sobre uma coisa: OVNIs. Dentro desses arquivos há muitas coisas, mas aqui estão apenas alguns destaques. Disco voador nazista de 1944 e telegrama diplomático afirmando que objetos desconhecidos não vieram de nenhuma cultura conhecida da Terra. Buzz Aldrin da missão à Lua registrou um relatório formal sobre uma fonte de luz que ninguém conseguiu explicar. Um encontro militar em 2024 com um orbe que se dividiu em 5 partes e depois ultrapassou uma aeronave dos Estados Unidos antes de desaparecer sem deixar rastros. Um memorando do FBI de 1966 descreve uma nave pousada e sua tripulação, pequenos alienígenas de cerca de 1,20 m usando trajes espaciais. A posição oficial do governo sobre cada um desses casos é a mesma: não resolvido. E hoje vamos analisar tudo isso. O que há nos arquivos? O que a internet está dizendo? E a única pergunta que 8 décadas de investigação confidencial ainda não respondeu. Se você quer saber por que Trump está liberando esses arquivos, o que estão dizendo e o que isso significa, este episódio é para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao Camp Gagnon. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Meu nome é Camp Gagnon. Obrigado por me acompanhar na minha tenda, onde semanalmente exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo todo e de todas as épocas. Sim, aqui é onde mergulho nas loucuras e teorias malucas da nossa realidade compartilhada. E temos um episódio fascinante para vocês hoje. Antes de começar, quero fazer alguns anúncios. Precisamos de um nome melhor para a forma como chamamos a galera aqui no acampamento, tipo chamado da natureza. Chamado da natureza ou algo assim. Isso é bom, nada mal, né? Talvez seja um chamado da natureza ou um boletim do acampamento. É bom. De qualquer forma, não temos tempo a perder. Tem algumas coisas. Primeiro, quero agradecer a você por clicar nesse vídeo. Toda vez que você entra, assiste a um vídeo e apoia o programa, comenta, qualquer coisa assim, isso realmente ajuda o canal, ajuda a aumentar os inscritos, me ajuda a apresentar o programa para os convidados. Isso simplesmente ajuda a manter as luzes acesas na barraca e a manter o fogo aceso aqui no acampamento. Além disso, também quero agradecer ao meu grande amigo Christos Papadaparos, porque Christos está aqui há, quero dizer, quase 2 anos já. Quase isso, né? Um pouco mais, mas você sabe. É isso aí. Parece uma eternidade. Você sempre esteve aí fazendo tudo funcionar. Nem sei direito o que faz, mas está na folha de pagamento e faz um trabalho incrível. Enquanto você tiver o Christos por perto. Não quero me alongar porque há notícias de última hora sobre OVNIs e UAPs. E mais uma novidade em nosso boletim. Há uma sociedade secreta que você pode entrar se quiser. Se você é alguém que se sente atraído pelo santuário interno do acampamento, se você é fascinado pelo místico como eu, esta é uma sociedade secreta muito, muito cobiçada. É muito difícil. E a iniciação é desafiadora para a maioria. E ninguém realmente sabe o que acontece lá dentro, mas está em patreon.com/campgagnon. Esse é o lugar onde você vai receber episódios extras todo mês. Você vai receber todos os episódios deste podcast, além de todos os canais afiliados, sem anúncios. E além disso, vamos fazer reuniões mensais no Zoom, onde você pode se conectar com a galera, a gente pode bater um papo e ver o que está acontecendo no mundo. E além disso, você também pode falar diretamente com Christos. E aí? Todo mundo? Beleza. patreon.com/campgagnon. Podemos ir direto ao assunto, Christos? Com certeza. Finalmente temos um episódio divertido que é legal, interessante e ao mesmo tempo meio decepcionante. E isso aconteceu recentemente quando o presidente Trump divulgou os arquivos OVNI, como ele chama, mais ou menos. Eu não tenho o tweet exato. Se conseguir achar, ele postou no Truth Social dizendo: "Como prometido, estou liberando todos os arquivos de OVNIs." E o que eu não gostei nisso, o motivo pelo qual achei meio estranho logo de cara, foi que ele disse: "Esse é um lote de arquivos, e vou deixar vocês decidirem o que está acontecendo. Divirtam-se e aproveitem." Quando o presidente diz: "Vou liberar várias coisas confidenciais." Divirtam-se. É quando você percebe, tá vendo? Ok, não é esse, desculpa. Não é esse, desculpa. Mas esse é um tweet do Trump. Muito bom. Mas não, o que eu estou falando especificamente, ele diz bem no final, tipo, "Ei, divirtam-se e aproveitem." E eu fico tipo, ok, no momento em que o presidente não está preocupado, é aí que você sabe que não está recebendo nada realmente importante. Mas tem algumas coisas aqui que pelo menos são interessantes de se observar. É exatamente esse. As pessoas podem decidir sozinhas o que acontece. Divirtam-se. Isso é besteira, mas acho que há algumas conclusões que dá para tirar daqui.
Também podemos analisar uma teoria mais ampla de por que isso ocorre agora e por que Trump está liberando esses arquivos. Acho que há pistas interessantes aqui. E para quem não sabe, eu não sou o que você chamaria de um verdadeiro crente, ok? Tipo, eu sou o que eu chamaria de um cético equilibrado, certo? Eu sou fascinado pelos assuntos dos céus. Estou profundamente envolvido em várias pesquisas e já li muitos livros sobre OVNIs, UAPs e fenômenos de alta estranheza. Livros sobre coisas muito estranhas. Sou fascinado por isso, mas não acredito totalmente. Tipo, sim, é isso. Acho que algo está acontecendo, mas não sei exatamente o que. E eu acho que qualquer um que tenha certeza demais, eu sempre fico tipo, beleza. Como eu disse, eu sou fascinado por buscadores e não por quem acha que já encontrou, se é que isso faz sentido. Eu sempre me sinto atraído por pessoas que estão desesperadamente buscando a verdade e fico um pouco avesso a pessoas que proclamam que já viram a luz e estão pregando o que encontraram. De qualquer forma, não sei. Acredito em alienígenas, ou melhor, em Deus e demônios. Todos acreditamos em coisas difíceis de provar, mas isso não importa. Beleza. Se você é novo em OVNIs ou UAPs, há uma longa história e posso resumir de onde tudo começa. O público americano tem sido fascinado por OVNIs, ou como o governo agora chama, UAPs, que significa fenômenos anômalos não identificados. E isso vem acontecendo há, quero dizer, anos, literalmente décadas. Quero dizer, desde 1947, quando um fazendeiro encontrou um monte de destroços em um campo em Roswell. A Força Aérea do Exército dos Estados Unidos divulgou 2 comunicados contraditórios na mesma semana. Gravamos um episódio sobre isso, caso queira ver. Também aborda o Projeto Livro Azul, programa da Força Aérea que investigou mais de 12 mil avistamentos de OVNIs entre 1952 e 1969. E também há as testemunhas do Congresso, denunciantes da inteligência e ativistas pela desclassificação, que pressionam por esse momento há muito tempo. E a virada que levou diretamente ao que aconteceu há poucos dias veio em 2023, quando um ex-oficial de inteligência chamado David Grush testemunhou perante o Congresso sob juramento. E ele afirmou que o governo dos Estados Unidos vinha, há décadas, recuperando secretamente e fazendo engenharia reversa de naves não humanas, e que as pessoas responsáveis por esses programas enganaram ativamente o Congresso sobre a existência do programa e das naves que haviam recuperado. Agora, aquele depoimento que David Grush deu explodiu no mundo todo e chegou até as audiências do Congresso, o que acabou forçando uma pressão política que é muito difícil simplesmente voltar atrás. Em fevereiro de 2026, o presidente Trump ordenou às agências federais, quero dizer, o Departamento de Defesa, FBI, NASA, Departamento de Estado, Escritório do Diretor de Inteligência Nacional e Departamento de Energia, todas essas pessoas, para começar a identificar e desclassificar registros do governo relacionados ao UAPs. Ele citou, abre aspas, o enorme interesse demonstrado pelo público. Só para lembrar, aqui está o que ele disse literalmente. Diante do grande interesse, instruirei o secretário de Guerra e órgãos relevantes a iniciar a identificação e divulgação de arquivos sobre vida alienígena, extraterrestre, UAPs, OVNIs e informações relacionadas a esses temas tão complexos e importantes. Deus abençoe a América. No dia 7 de maio, o primeiro lote, como estão chamando, ficou pronto. Ele escreveu basicamente o que vimos na postagem do Truth Social que mostrei antes. Vocês podem tirar suas próprias conclusões sobre o que está acontecendo e se divertir. O programa que ele lançou se chama Pursue, que é um nomezinho fofo, eu diria. Eu gosto quando os acrônimos formam uma palavrinha. E é o Sistema Presidencial de Divulgação e Relato para Encontros com o AP. E ele fica em um portal governamental dedicado que parece algo saído de arquivo X, né? É tipo uma fonte de máquina de escrever branca em um fundo preto. Tem fotos militares de todos esses objetos voadores. E, sabe, tem toda uma estética, tipo, lembra até o Tumblr, se é que posso dizer isso. Parece que alguém fez um site de OVNIs. Quer dizer, você pode abrir aí? Parece muito que tipo, estou tendo a sensação de algo sigiloso. Até a fonte é meio assim. Parece ser courier. Dá aquela sensação de, uau, no que estamos nos metendo? E aqui está basicamente o que tem nos arquivos. 120 PDFs, 28 vídeos e 14 imagens. 162 arquivos no total, todos vindos desses diferentes departamentos que mencionamos. Departamento de Defesa, FBI, NASA, etc. E os arquivos vão do ano de 1948 até 2026. Agora, o Departamento de Guerra que Donald Trump renomeou em setembro, antes era o Departamento de Defesa, Departamento de Guerra, o DAO. O DAO basicamente disse que os materiais arquivados no site são casos não resolvidos.
Então, o que isso significa? Isso significa que o governo não chegou a uma conclusão sobre qual é a natureza dessas imagens ou sobre o que eles estão olhando. Então, está sem solução. Não foi, desmentido ou explicado ou simplesmente, descartado. Está arquivado, em um estado meio vago, ambíguo. Não é como se dissesse, isso obviamente é um balão meteorológico. Parece que eles dizem, não sabemos o que é isso, mas também não afirmamos que não seja nada. E agora, de acordo com o Departamento de Guerra, mais lotes vão ser divulgados a cada poucas semanas e de forma contínua por causa do, entre aspas, escopo do projeto. Agora faremos episódios de acompanhamento para cada novo lote divulgado. E isso é, como eu disse, apenas o primeiro lote. Então, o deputado Tim Burchett disse em um comunicado: "Eu gostaria de lembrar as pessoas que a transparência não vai acontecer de uma vez só, vai levar algum tempo. Agora, isso nos leva ao que realmente está dentro dos arquivos porque, você sabe, enterrado em 162 documentos diferentes, há algo que, você sabe, a maioria das coberturas sobre isso meio que passou por cima. Muitos dizem, alienígenas existem, por que não reagem? Outros acham besteira e falam que não tem nada demais, e eu odeio quando dizem isso. Parece algo muito de millennial pra mim. Também não é um hambúrguer se não tem nada. O que é um hambúrguer de nada? Isso é uma digressão. Mas e aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu preciso te contar uma coisa meio constrangedora. Beleza. Eu tenho malhado de forma bem consistente há um tempo. Eu adoro malhar. Acho super importante e faz parte da minha rotina diária. E eu não como porcaria. E estou fazendo tudo o que se deve fazer. E fiquei em boa forma. Notei que os resultados na academia pararam de acompanhar meu esforço, principalmente depois que tive um filho. Apesar de me dedicar igual, não via mais os mesmos resultados. Eu ficava com um pouco mais de gordura na barriga. Minha energia oscilava um pouco. A recuperação estava demorando um pouco mais. E eu presumi que era só porque eu estava ficando mais velho, o que faz sentido, né? Vocês sabem, quando os caras chegam aos 30, a testosterona naturalmente diminui. E, quando isso acontece, seu corpo literalmente começa a armazenar mais gordura e você começa a perder músculo mais rápido. Veja o que me surpreendeu. Quanto mais gordura corporal, mais o corpo converte testosterona em estrogênio, facilitando ainda mais o ganho de gordura. Esse ciclo se repete. Comecei a tomar Marsman e, sinceramente, após um tempo notei diferença. Parece loucura, mas é real. Em 2024 fiz exames de sangue. Minha testosterona estava ok, no limite inferior do normal. Recentemente fiz exames de sangue, sem relação com isso. E eu estou tomando Marsman há, uns 4 ou 5 meses. Minha testosterona aumentou. Agora, eu não sei se foi por causa do Marsman. Não vou dizer que foi só por causa deles. Talvez eu esteja comendo um pouco melhor. Tenho dormido melhor. Vai saber? Mas minha testosterona realmente aumentou. Quero dizer, eu não conseguia acreditar. Minha energia está mais estável ao longo do dia. Meus treinos têm sido melhores. E entrando no verão, eu realmente estou ficando mais definido de um jeito que me sinto melhor. Agora, Marsman é um suplemento natural. Eu nem tenho ele aqui no estúdio porque está na minha casa. Sem hormônios sintéticos ou estimulantes duvidosos, contém apenas ingredientes naturais como Tonkat Ali, Shilajit, zinco e boro, feitos para ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona. Agora, olha, você pode simplesmente comprar todos esses suplementos por conta própria. Você pode comprar Tonkat Ali, Shilajit, mas tem que garantir que são de um lugar confiável. Tem que garantir que são de qualidade. E pode ficar caro juntar tudo isso. Mas com Marsman já vem tudo em um só, pronto para você. É feito nos Estados Unidos, cada lote é testado por terceiros. E mais de 91% dos usuários realmente relatam mais energia. O Marsman oferece garantia de devolução do dinheiro por 90 dias. Você pode testar por 3 meses e, se não gostar, recebe seu dinheiro de volta sem riscos. Por tempo limitado, ouvintes deste programa ganham 50% de desconto vitalício. Não sei com que frequência esse software aparece ou por que fazem isso. 50% de desconto vitalício, frete grátis e 3 brindes em mengotomars.com. Acesse mengotomars.com para garantir 50% de desconto e brindes no final da compra. Também disponível na Amazon. Funcionou para mim, gostei. Ainda tomo porque gosto de suplementos naturais e me sinto bem. Agora, quando perguntarem onde você ouviu falar sobre isso, diga que foi o pessoal do Camp Gagnon que te indicou. Isso ajuda muito o programa, mais do que você imagina. Agora vamos voltar ao assunto. Agora, tem várias coisas nos arquivos que são interessantes. Nós vamos passar pelas mais interessantes. Curiosamente, o primeiro registro no arquivo, em ordem cronológica, não é Roswell. Não começa na América, mas sim na Alemanha nazista. Sim, o arquivo mais antigo do lote não é uma foto borrada de algo no céu ou de um alienígena. É um relatório de campo do FBI de 1944.
A Segunda Guerra Mundial continua. O FBI recebeu uma dica. De acordo com o relatório desclassificado nos arquivos, o FBI foi informado de que o regime nazista havia construído uma aeronave em forma de disco na região da Floresta Negra, na Áustria. O relatório não confirma que isso ocorreu. O FBI incluiu um aviso deixando claro no próprio documento que o arquivo não continha recomendações nem conclusões da agência. Em resumo, isso é uma dica que recebemos. Não afirmamos se é verdade, apenas relatamos o que nos disseram. Aqui fica interessante, pois isso não surgiu do nada. O programa aeroespacial nazista estava, por todas as medidas históricas, décadas à frente das forças aliadas. Então, os irmãos Horton, Heimar e Walter já tinham desenvolvido uma aeronave funcional de asa voadora. Você pode mostrar uma foto disso? O Horton Ho 229, que usava carbono absorvente de radar como uma espécie de compensado híbrido para evitar a detecção. E isso estava voando durante a Segunda Guerra Mundial por volta de 1944. Quero dizer, sim, essa é uma imagem aqui. Cara, esse negócio parece insano. Ele lembra um pouco o bombardeiro Delta, não lembra? Parece algo saído dos Jetsons. Um pouco. Esse era o tipo de coisa com que os nazistas trabalhavam em seus programas aeroespaciais na época. Os engenheiros nazistas desenvolviam ao mesmo tempo propulsão a jato, foguetes e sistemas de orientação que americanos e soviéticos queriam desesperadamente. Tão desesperados que, após a guerra, lançaram programas rivais para capturar cientistas alemães antes que o outro lado conseguisse pegá-los, certo? A Alemanha nazista desmorona e é dissolvida. E tanto os soviéticos quanto americanos querem as informações dizendo: ei, vocês faziam umas paradas malucas. Tipo, vocês obviamente são do mal, mas estavam na linha de frente de muita tecnologia. Queremos isso. O programa americano era chamado Operação Paperclip. Centenas de cientistas nazistas, incluindo o pioneiro dos foguetes Wernher von Braun, foram trazidos discretamente para os Estados Unidos e depois integrados ao complexo militar industrial que construiu, sabe, toda a tecnologia durante a corrida espacial. Então, quando o FBI menciona um disco voador nazista na Floresta Negra austríaca em 1944, a distância entre uma pista crível e uma teoria da conspiração maluca é muito menor do que pode parecer à primeira vista. Mas isso não é tudo, pois os assuntos sobre nazistas nos arquivos seguem após 1944. Logo após a guerra, surgiram relatos de avistamentos estranhos na Escandinávia, Europa Ocidental e outros locais, sem explicação dos investigadores americanos e aliados. Então, os telegramas do Departamento de Estado de 1948, incluídos nesta liberação específica de arquivos, documentaram oficiais na Suécia e na Holanda, dizendo que os objetos relatados, aspas, não se originaram de nenhuma cultura conhecida na Terra. É literalmente isso que um telegrama, tipo um cabo que chega para esses diferentes dignitários do governo, está dizendo que eles estão vendo algo que não é de nenhuma cultura conhecida na Terra. Agora, de novo, são oficiais na Suécia e na Holanda que estão dizendo isso em 1948. Agora, ok. Antes de irmos longe demais, um cético apontaria com razão que em 1948 toda a extensão das capacidades aeroespaciais soviéticas ainda era amplamente desconhecida por todos. Não pertence a nenhuma cultura conhecida na Terra, o que pode indicar que não sabemos se é soviético. Nós não sabemos o que é isso, mas nem sabemos direito como dizer isso em um telegrama. Sabe o que quero dizer? Tipo, sabe, é possível que eles estejam basicamente dizendo que essa coisa é maluca, mas estão falando isso através desse sistema de mensagens antiquado que, sabe, não transmite a mensagem de forma tão clara. Mas pense no que significa se essa for a explicação, certo? Isso indica que autoridades ocidentais, em 1948, achavam que os soviéticos operavam aeronaves tão avançadas que nem investigadores experientes conseguiam associá-las às civilizações da Terra, certo? Isso não é exatamente muito reconfortante, basicamente é como se eles dissessem: olha, essa tecnologia é tão avançada. Tipo, o que quer que a gente esteja vendo aqui em cima é tão absurdamente avançado que os soviéticos estão trabalhando em algo insano. Então isso é só um pequeno olhar interessante sobre aquele período do pós-guerra e o tipo de corrida tecnológica que já estava começando a surgir entre os Estados Unidos e a URSS. De qualquer forma, a frase que entrou naquele arquivo é bastante significativa e o fato de ela estar lá eu acho muito interessante. E a história não para por aí. Porque os avistamentos de 1947 a 1968 são provavelmente as sessões mais documentadas nos arquivos. Um dos principais documentos é um extenso arquivo do FBI com centenas de páginas sobre relatos de testemunhas e registros públicos de avistamentos de OVNIs, especialmente na Guerra Fria.
Agora, esse arquivo específico já foi tecnicamente divulgado antes, mas a versão liberada neste lote apresenta significativamente menos trechos censurados. Trechos inteiros que antes eram totalmente censurados agora estão visíveis pela primeira vez. E 1947 é quando começa toda essa era moderna dos OVNIs. E esse é o ano em que Kenneth Arnold, um piloto particular, relatou ter visto 9 objetos em forma de crescente voando em formação perto do Monte Rainier, em Washington. E ele disse que eles estavam se movendo a velocidades que ele estimou serem superiores a 1.200 milhas por hora. Nesse ano, as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos anunciaram ter recuperado um disco voador, mas em menos de 24 horas mudaram a versão para balão meteorológico. E a credibilidade do governo nesse assunto específico, e no caso de Roswell em geral, nunca se recuperou totalmente daquela reversão em 48 horas. Então, o que os arquivos da Guerra Fria mostram, no geral, é que isso não era uma preocupação marginal. Sabe, esses eram pilotos militares, operadores de radar, analistas de inteligência e autoridades da aviação civil fazendo relatos formais por meio desses canais oficiais, descrevendo objetos que, para eles, desafiavam qualquer explicação. Sabe, as pessoas sempre dizem isso ao falar de OVNI, UAP. Sempre comentam, tipo, é sempre algum sujeito no interior do Mississippi sem um dente. É tipo, eu vi alguma coisa no céu. E é assim que Hollywood retrata isso. E claro, isso também acontece. Mas nesses arquivos mostra pra gente que não, são algumas das pessoas mais respeitadas e credíveis em suas áreas que estão descrevendo e registrando essas coisas pelos canais oficiais, mesmo correndo risco pessoal, certo? Tipo, se você fosse um piloto nos anos 50 e dissesse, ei, eu vi algo no céu que não consigo explicar, você poderia ser colocado em licença remunerada ou não remunerada. Você poderia ser afastado do trabalho só por dizer que viu alienígenas. Eles diriam, você está perdendo a cabeça, precisamos te tirar do céu. Sabe, essas são pessoas cujos trabalhos exigiam muita precisão e que estavam documentando por escrito que algo, sabe, que eles não conseguiam explicar entrou no espaço aéreo deles. Mas aqui está a parte mais louca. Entre esses documentos da Guerra Fria, há um memorando do FBI de 1966, que é, de fato, um dos itens mais interessantes do material divulgado. O memorando registra relatos de testemunhas sobre objetos voadores metálicos. Várias delas também mencionaram uma tripulação além da nave. Agora, descrevem homens de cerca de 1,10 m a 1,20 m de altura, usando algo parecido com um uniforme. Trajes espaciais com capacetes, saindo de uma aeronave pousada. Este é um memorando real do FBI de 1966, relatado por um agente de campo. O FBI, novamente, não tira nenhuma conclusão sobre este arquivo. Ele documenta isso e depois encaminha o relatório aos escalões superiores. E então, por 6 anos, ele fica apenas em um arquivo classificado até essa divulgação. Agora, se você está pensando, tudo bem, testemunhas civis em 1966 veem homenzinhos em um traje espacial. Claro, isso deve ser considerado, mas certamente os profissionais treinados, os pilotos, os astronautas, as pessoas com os padrões de observação mais rigorosos do mundo, os mais treinados e educados desses aventureiros do céu, certamente eles não estão vendo coisas. Bem, os arquivos dizem o contrário, porque os arquivos incluem transcrições de missões da NASA, relatos da tripulação após a missão, gravações de áudio e fotografias anotadas, cobrindo avistamentos inexplicáveis. Desde a Gemini 7 em 1965 até as missões Skylab nos anos 70, e os relatos dos astronautas são consistentes e repetidos, e ao contrário dos relatos civis, foram documentados no ambiente mais controlado de todos, certo? Literalmente no espaço. Então, o arquivo da Apollo 11, que é o pouso na Lua, Neil Armstrong, julho de 1969, tudo isso, inclui um relato de Buzz Aldrin que descreve o que ele chama de uma fonte de luz brilhante. E ele disse que observou isso durante a missão, que a equipe discutiu e eles não conseguiram identificar o que era. Segundo a transcrição, a equipe achou que isso poderia ser um laser. Não era a superfície da Lua. Não era uma nave espacial conhecida. Não havia mais nada lá em cima com eles. Era essa fonte de luz brilhante não identificada nas proximidades do módulo lunar. E Buzz Aldrin registrou isso em seu relatório oficial sobre a missão. Agora, as transcrições da Apollo 12 e da Apollo 17 também estão incluídas, mais uma vez mostrando um padrão. Esses astronautas, os observadores mais treinados do mundo, frequentemente veem coisas no espaço que não conseguem identificar. E você sabe, eles sentiram que eram obrigados a documentar isso formalmente. Se você puder até mesmo abrir o link desse no site do governo,
Você pode ver o link e a transcrição na página, além de uma foto no mesmo documento, se puder abrir. Agora, diz no documento: não sabemos o que é isso, mas não podemos dizer que seja nada. E quero dizer, não é só a missão lunar, então você pode ver aqui, isso é do war.gov sobre o material da NASA sobre o AP. Veja 3 pontos à distância e deslize para a esquerda para eu ler a transcrição ou descrição. Como parte da revisão de materiais históricos de UAP pelo programa Pursue, o Departamento de Guerra abriu um caso para investigar fotografias da NASA das missões Apollo 17 de dezembro de 1972. A imagem contém 3 pontos em formação triangular no quadrante inferior direito do céu lunar, que ficam claramente visíveis ao ampliar a imagem. Apesar da foto já ter sido divulgada e debatida por observadores, não há consenso sobre a anomalia. Nenhuma nova análise preliminar do governo dos Estados Unidos indica que o elemento da imagem resulte de um objeto físico na cena. Como parte da investigação, o governo obteve o filme original da Apollo 17. Os resultados da análise da NASA e do Departamento de Guerra serão divulgados ao final. Então, o que isso significa? Eles estão dizendo que há algo no campo que podem ver, não é uma mancha na lente e não aparece em outras fotos. Vale a pena investigar. Olhando para um filme de 1972, não sei exatamente o que descobrirão, mas é um detalhe interessante dessa história, com fotos de astronautas da NASA e cientistas analisando uma imagem e dizendo: não sabemos o que é isso. Agora, a tripulação da Gemini 7, em 1965, também relatou objetos anômalos no céu. No início dos anos 1970, a tripulação do Skylab contribuiu com relatos para um corpo de evidências cada vez mais consistente. E, novamente, não é algo definitivo, mas há algo acontecendo que é inexplicável até mesmo para os observadores mais sofisticados e treinados que os Estados Unidos já produziram. E mais uma vez, de forma geral, esses relatos foram registrados e depois arquivados sem nenhum consenso absoluto sobre o que realmente são. É meio como sim, isso está sem solução, e esses casos ficaram lá por 60 anos. Nada disso foi totalmente divulgado ou tornado público antes de 7 de maio. Houve trechos censurados ou vazamentos, mas agora os arquivos oficiais estão sendo divulgados pelo governo. Tivemos muitos avistamentos de OVNIs e relatos divulgados por algumas pessoas ao longo dos anos, mas nada oficialmente reconhecido pelo governo. E esses arquivos vêm sendo acumulados lentamente por muito tempo. Agora, a parte mais recente desses arquivos cobre de 2019 até 2024. E, de certa forma, talvez seja a parte mais bizarra porque não se trata daquele tipo de filmagem de arquivo granulada da Guerra Fria. Isso é como dados de sensores infravermelhos das Forças Armadas dos Estados Unidos operando em um teatro de operações ativo nos últimos 5 anos. Sabe, todos nós estávamos vivos quando essas imagens e vídeos realmente foram feitos. E, na verdade, há mais de 20 vídeos nesse lançamento gravados por sensores militares em locais como Síria, Japão, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Golfo de Omã. E os objetos descritos nessas imagens variam de pequenos pontos brancos, se movendo rapidamente a formas elípticas metálicas pairando em altitude, até o que um relatório chama de formato de bola saltitante. E uma gravação de sensor infravermelho de junho de 2024 sobre o Golfo de Omã mostra um objeto sendo rastreado por uma aeronave dos Estados Unidos sobre as águas próximas aos Emirados Árabes Unidos. E então ele simplesmente acelera rapidamente e sai do quadro. Mas o relato mais impressionante na seção moderna de divulgação é o que os arquivos descrevem como, abre aspas, um orbe super quente, um dos orbes mais quentes que eles já encontraram no espaço. Esse orbe é sexy, cara. Eles o encontram próximo a uma instalação governamental suspeita em uma área montanhosa. A localização exata foi censurada, mas os documentos relatam o ocorrido. Essa é a história. Há uma aeronave militar em uma missão de busca noturna, e ela detecta um único orbe. E ele é descrito pelo radar e infravermelho como super quente e está próximo ao solo. O orbe então se moveu para o leste em alta velocidade e depois se dividiu em 2 objetos. A tripulação segue na perseguição. Os 2 objetos se dividem em 4, depois 5 orbes, que brilham intensamente em sequência, ficam parados e escurecem um a um até sumirem. E então a aeronave interrompeu a perseguição. Então, quero dizer, o que fazemos com isso? A posição oficial do Pentágono sobre isso está claramente declarada no portal war.gov/OVNI.
Eles novamente afirmaram que este é um caso não resolvido. Alguns pesquisadores que examinaram as imagens sugeriram explicações mais céticas e mundanas. Eles dizem que padrões de difração de motores a jato quentes podem produzir esses artefatos em forma de estrela ou até mesmo em forma de orbe nos sensores infravermelhos. Pontinhos em movimento rápido podem ser um drone comercial ou ilusão de ótica em certa altitude. Sabe, essa é uma explicação muito plausível que possivelmente faz todo o sentido do mundo. Um orbe se divide em 5 objetos, emite luz em todas as direções, ultrapassa aeronaves militares e desaparece completamente. Quero dizer, esse caso em particular não tem, sabe, a explicação mais banal à nossa disposição. Sabe? Você lê isso e pensa que pode ser algum efeito de paralaxe estranho, em que a distância parece se mover mais rápido. Não sei, é só algo estranho que colocaram no relatório. Há também o relatório do Cazaquistão sobre um objeto brilhante visto por várias fontes fazendo curvas de 90 graus em alta velocidade. Então, para contextualizar, se você não é um engenheiro aeroespacial, qualquer aeronave capaz de fazer curvas de 90 graus nas velocidades descritas nesses relatórios exigiria materiais estruturais e sistemas de propulsão a jato, que nós achamos que não existem no mundo. Pelo menos eles não são conhecidos publicamente em programas aeroespaciais de nenhum dos grandes potências, como Estados Unidos, Rússia ou China. Essa curva de 90 graus em alta velocidade é algo além da física ou aerodinâmica tradicional. É outra coisa que podemos conversar daqui a pouco. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa porque quero conversar com vocês sobre algo que acontece no fim dos seus 20 e poucos anos ou no começo dos 30 que ninguém te conta. Que basicamente a sua capacidade de aguentar uma noite bebendo com os amigos muda completamente. Mano, com 22 anos eu saía numa quinta, dormia 3 horas, acordava, trabalhava, ia pra academia, me sentia normal e repetia tudo no mesmo dia. Me sentia invencível. Agora, com 2 taças de vinho, já acordo no dia seguinte pensando, o que eu fiz? O mais louco é que percebo isso claramente. Tipo, eu literalmente uso uma pulseira Whoop e consigo ver minha pontuação de sono naquela noite e pensar, tomei 2 cervejas, então agora minha recuperação tá tipo 5%. Meu corpo tenta se recuperar do álcool de várias maneiras, não só da desidratação. Isso afeta a química do cérebro e o fígado precisa processar tudo que você bebe. E é por isso que comecei a usar o Cheers Restore. Agora, o Cheers Restore é inacreditável. Eu nem bebo tanto assim, e isso realmente me salvou em várias ocasiões. Beleza, este é um suplemento pós-álcool que foi desenvolvido especificamente para apoiar seu fígado e seu cérebro depois de beber. O principal ingrediente é o DHM, estudado por pesquisadores por sua interação com o álcool. O Cheers foi criado por um estudante de Princeton e hoje está em todo lugar. Quero dizer, já apareceu no Shark Tank, 50 milhões de doses, 30 mil lojas. Tem milhares de avaliações, 5 estrelas na Amazon, apoio de médicos, PhDs e clínicos. A ideia é simples. Você é um adulto normal, tomando uns drinks. Cheers ajuda seu corpo para você se sentir melhor no dia seguinte. Basta tomar 3 cápsulas após o último drink ou antes de dormir. Claro, isso não vale para noites malucas na faculdade. Se você beber 12 shots de tequila, não sei o que dizer. Se você é um adulto responsável tomando drinks em um casamento, isso faz muita diferença. E sinceramente, para mim, o mais importante é que eu acordo me sentindo uma pessoa funcional, ainda consigo fazer as coisas, consigo me recuperar melhor e ainda consigo me divertir com os caras à noite. Mesma noite de festa, mas manhã melhor. É isso que Cheers faz. Por tempo limitado, ouvintes ganham 20% de desconto no pedido ao acessar cheershealth.com e usar o código CAMP. Acesse Cheers Health, use o código CAMP e ganhe 20% de desconto. Após a compra, eles perguntarão onde você ouviu falar da Cheers. Por favor, diga que foi pelo pessoal do Camp Gagdon. Isso nos ajuda muito, mantém tudo funcionando. Muito obrigado, pessoal. Cheers foi incrível. Não suporto o desconforto no dia seguinte. E a Cheers torna tudo isso possível. Agora vamos voltar ao show. Mas, obviamente, há pessoas na internet, especificamente na comunidade de WAPs, que já falaram sobre isso. Eles analisaram os arquivos e deram suas opiniões sobre o que acontece. Quando foram divulgados, as pessoas enlouqueceram. Tipo, o site war.gov/OVNI ficou uma loucura. Quero dizer, 340 milhões de acessos em um único dia, 340 milhões de interações no site só no primeiro dia. A infraestrutura de servidores do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, um dos órgãos governamentais mais poderosos, teve dificuldade para acompanhar as pessoas tentando acessar e ler os documentos. Quero dizer, só isso já mostra o quanto o interesse do público vem crescendo nesse assunto específico. Claro, as reações foram divididas. Basicamente, há 3 grupos em que as pessoas se encaixam. Então,
O primeiro grupo são os crentes que buscaram confirmação e sentiram tê-la encontrado no Instagram e no X, citando os tripulantes de 1,20 metros em trajes espaciais do memorando do FBI de 1966 que mencionamos, que logo viralizou. Capturas de tela do memorando e textos como "eles sabiam". É um documento oficial do FBI e ninguém comenta sobre isso. O relato de Buzz Aldrin sobre a Apollo 11 se espalha da mesma forma. E então, claro, a declaração de Barack Obama em 2021 de que há coisas sobre OVNIs que ele não pode contar no ar está, você sabe, circulando de novo nesse momento. E agora as pessoas estão interpretando isso como uma confirmação retroativa, tipo, Obama sabia o tempo todo, e você sabe, ele estava escondendo isso. O depoimento de David Grush no Congresso, como citei antes, afirmou que foram recuperadas aeronaves não humanas e material biológico. Isso ressurgiu como o contexto desse lançamento, enquanto céticos viram algo diferente nos mesmos arquivos. Então, no Reddit você tem respostas do R-OVNI ou do R-AskReddit e está super dividido. Um dos comentários mais votados em um dos tópicos sobre o lançamento foi direto ao ponto e disse o seguinte: "Eu não sei quem escreveu isso, então me desculpe se estou lendo seu comentário sem te dar os créditos. Mas diz que o AP pode literalmente ser um pássaro, distorção da câmera ou um balão de hélio." E vários engenheiros aeroespaciais e físicos comentaram nesses tópicos, analisando as filmagens militares modernas e apontando que muitos dos objetos, incluindo os em forma de estrela, na opinião deles, são quase certamente refrações ou difrações infravermelhas e, basicamente, apenas artefatos visuais das assinaturas de calor dos motores a jato. Então, quando o sensor infravermelho aponta para um motor a jato, o calor do motor pode realmente criar esses tipos estranhos de sinais visuais difratados que acabam sendo relatados como algo que não são. O consenso entre céticos é que os arquivos são interessantes como documentos históricos, mostrando como eram os memorandos internos na Guerra Fria e similares. Mas a diferença entre algo inexplicado e algo extraterrestre é o que eles chamariam de pensamento fantasioso, que isso não é uma evidência real, mas sim um monte de pessoas que querem acreditar. Talvez exista um terceiro grupo, o mais politizado, e é possível pertencer a dois desses grupos ao mesmo tempo. Sabe, você tem os crentes que se sentem confirmados, você tem os céticos que se sentem confirmados em seu ceticismo, eles dizem, isso é besteira. O terceiro grupo é o grupo da teoria da distração. Logo após a divulgação dos arquivos dos OVNIs, surgiu uma narrativa oposta em todas as plataformas, e dizem que o timing disso não é coincidência. 2 de fevereiro de 2026, apenas 3 meses antes dos arquivos dos OVNIs serem divulgados, o Departamento de Justiça tornou públicas cerca de 3 milhões de páginas dos arquivos de Epstein. E eles foram obrigados a fazer isso por causa de uma lei que foi aprovada. Segundo reportagem do New York Times, Donald Trump é citado nesses documentos de Epstein mais de 38 mil vezes. Não é nada bom para Trump estar associado a Epstein tantas vezes nos arquivos, seja por Epstein falando com ele, falando sobre ele, ou em diferentes lugares onde ambos estiveram. Então você tem os arquivos de Epstein que são divulgados e todo mundo enlouquece, e claro, logo depois você tem os arquivos de OVNIs que são divulgados. No Reddit surgiu um tópico. Os arquivos de OVNIs de Trump são uma distração para desviar do caso Epstein. Isso chamou a atenção e o argumento é claro. Os arquivos de Epstein citam Trump várias vezes, o que é prejudicial e politicamente inconveniente para ele e sua administração. Além disso, esses arquivos estão muito censurados. E supostamente ainda existem mais arquivos que nem sequer foram divulgados. Então, nos últimos meses, muitos têm pedido para que os arquivos sejam divulgados sem tarjas ou para que todos os outros arquivos que ainda não foram tornados públicos sejam divulgados para garantir a responsabilização daqueles que são responsáveis. E eles têm pedido para que o restante de tudo seja simplesmente colocado às claras, para que possamos realmente ver e responsabilizar aqueles que estavam envolvidos nisso, certo? Tipo, é meio louco que você tenha Epstein e todas essas outras pessoas que estão, sabe, nesses círculos de proximidade com ele. Ou, sabe, eles estão completamente alheios ao que ele está fazendo, têm algum tipo de relação, ou estão cientes do que ele fez no passado e ignoraram porque é conveniente para os negócios deles, ou estão totalmente cientes do que ele fez e do que está fazendo agora e simplesmente estão ignorando. Ou, sabe, o grupo mais perverso é aquele em que eles sabem de tudo, são cúmplices e talvez até participem desses crimes extremamente repugnantes. E nesses arquivos você tem todas essas pessoas conectadas, mas ainda assim só Ghislaine Maxwell está na prisão. Só uma pessoa. Ela está em uma prisão confortável, andando e jogando tênis o dia todo.
Ou outra pessoa na prisão. Mas quero dizer, Epstein pode ter apenas fugido e estar relaxando em um iate por aí. Bem, eu quis dizer que ele não está mais entre nós. Mas talvez ele não esteja entre nós. Ele está, eu não sei. Pode ser perto de Cancún ou algo assim. Tampa Beach ou algo assim. Pode ser West Palm Beach, Palm Beach Beach, Palm Beach Beach. Quem sabe? Agora, a divulgação dos arquivos de OVNIs é obviamente um grande espetáculo, de choque e pavor, de alto engajamento, um evento avassalador que domina os algoritmos das redes sociais e muda boa parte da conversa cultural. Quero dizer, como Steve Bannon chama, sabe, inundando o avião, só jogando mais coisas para que as pessoas caiam nesse tipo de letargia algorítmica, onde elas ficam constantemente tipo, guerra nuclear aqui e, sabe, outro conflito ali. E isso aconteceu naquele lugar. E esses alienígenas são reais. E isso meio que nos coloca nesse estado, sabe, catatônico, meio que um coma de sobrecarga. E, mais importante, os arquivos dos OVNIs, talvez, sabe, de propósito, na verdade não resolvem nada, entende? Tipo, eles só geram um debate sem fim e criam um monte de teorias da conspiração. Há céticos e crentes, o que consome muita atenção por ser interessante, mas no fim não tem tanto significado. Ainda assim, é só a primeira leva. E lembre-se, supostamente existem muitos outros arquivos, tanto de OVNIs quanto de Epstein, e eu estou muito mais confiante de que vamos ver um do que o outro. E para ser justo, o contra-argumento também é importante. Diversas vozes na comunidade de pesquisa sobre OVNIs, inclusive no Twitter e Reddit, têm contestado fortemente essa abordagem. Há um tópico popular intitulado "Os arquivos dos OVNIs e os de Epstein não são mutuamente exclusivos". Essa posição defende que quem trabalhou anos pela liberação desses documentos como pesquisadores, denunciantes ou defensores no Congresso merece crédito por conseguir a divulgação e fazer o governo agir. E que descartar isso puramente como uma técnica de distração basicamente faz o trabalho do governo por eles, ao fazer com que as pessoas parem de olhar para qualquer um dos arquivos em si. Acho que as duas coisas podem ser verdade. Esses arquivos sobre OVNIs podem ser legítimos e conter informações realmente interessantes. São claramente filtrados e tarjados, então não ameaçam as estruturas de poder do país. Eles ainda são interessantes e o momento da divulgação pode ser estratégico. Essa é provavelmente o cenário mais provável. E então, é claro, há uma tonelada de teorias circulando que vão além do tese da distração. E aquelas que tratam esses 162 arquivos não como uma conclusão, mas mais como uma trilha de migalhas que leva a algum tipo de conspiração maior. E a mais persistente delas na internet é bem direta, que esses são os arquivos que eles aceitam que você veja. E esse é o cenário mais provável de todos. Quase certamente, o que vemos nesses arquivos não são as coisas mais malucas que o governo guarda nos arquivos classificados, certo? Quero dizer, o que estamos vendo é quase certamente uma versão muito filtrada que contém muita verdade, mas é só o tipo de coisa que eles pensam. Mostra pra eles uma imagem de uma mancha na tela e o povo vai à loucura e, mais uma vez, vai ficar satisfeito com pão e circo. Pense na Operação Paperclip, como mencionamos, a teoria de que os Estados Unidos trouxeram cientistas nazistas após a Segunda Guerra Mundial. E com isso, os Estados Unidos obtiveram tecnologia aeroespacial mais avançada do que qualquer outra. Mas as pessoas também sugerem que nisso é possível que talvez eles tenham conseguido o que estava sendo construído na Floresta Negra da Áustria em 1944. Lembra daquela coisa de OVNI em formato de disco? E que os Estados Unidos estavam literalmente desenvolvendo esses programas secretos, sabe, desse tipo de tecnologia nas décadas seguintes. Eles foram parcialmente construídos com base na Operação Paperclip. Nesse tipo de leitura, parte do que é classificado como UAP não é alienígena, mas sim tecnologia americana. Ou, você sabe, foi construída com base na tecnologia que os nazistas tinham e que nós adquirimos depois. E classificá-la como um fenômeno inexplicado pode ser uma maneira muito conveniente de evitar dizer de onde veio ou o que é. Você tem uma teoria baseada em outra, que circula por vários fóruns de OVNIs e conspirações, que essas imagens que vemos desses orbes que se dividem, se multiplicam e depois somem, elas representam algo que nenhum programa aeroespacial existente consegue explicar, e algo que o governo já sabe há muito tempo. Que basicamente esse processo de liberação lenta desses arquivos é muito deliberado, e é o que eles chamam de um processo controlado de aclimatação. Não é divulgação. Divulgação seria o governo dizendo oficialmente: temos contato com alienígenas, eles estão aqui e nos contando essas coisas.
Isso é o que chamam de aclimatação, acostumar o público gradualmente com a ideia para que, caso a resposta real venha, seja divulgação ou não haja colapso na ordem social. A preocupação é que, se o governo vier a público e disser, pessoal, temos confirmação de que alienígenas são reais, nós simplesmente entraríamos em anarquia, as pessoas enlouqueceriam, haveria essa ameaça existencial, surgiriam várias facções diferentes, guerras iriam estourar. E assim, ao ir liberando esses arquivos dessa maneira, as pessoas, pelo que me parece, vão ficando meio acostumadas com a ideia de alienígenas. A maioria com quem converso diz que provavelmente existem alienígenas. Talvez seja só para deixar as pessoas mais blasé sobre isso. Se o governo anunciar, temos alienígenas, o que já é uma conspiração, as pessoas vão reagir tipo, ok, conseguimos lidar e o mundo não vai acabar. Então, o que tudo isso significa? Onde isso nos coloca? Sabe, a gente sabe que em 1944 o FBI recebe uma dica sobre esse disco voador nazista na Áustria e isso é arquivado sem conclusão. E então, em 48, o Departamento de Estado na Suécia e na Holanda analisa várias coisas aparecendo no céu deles e dizem em uma carta diplomática oficial que aquilo não se originou de nenhuma cultura conhecida na Terra e isso também foi arquivado sem conclusão. Em 66, um agente do FBI registrou relatos de testemunhas sobre uma nave metálica pousada com tripulação, mas isso também foi arquivado sem conclusão. Buzz Aldrin, um dos astronautas mais observados do mundo, talvez a viagem mais assistida da história da humanidade, observou uma fonte de luz estranha e não identificada perto do módulo lunar em 69, e isso também foi arquivado sem conclusão. Em 2024, sensores militares dos Estados Unidos rastreiam um orbe que se divide em 5 e depois desaparece. Mais uma vez, arquivado sem conclusão. Você tem 80 anos, dezenas de agências e milhares de relatos arquivados sem conclusão. E, infelizmente, a única resposta honesta para, você sabe, a pergunta que Trump fez no Truth Social, o que diabos está acontecendo, é que ninguém sabe. E não é porque as pessoas não estão tentando descobrir, mas é porque é impossível saber pelo que foi divulgado. Ainda há muito não divulgado e, com sorte, mais informações que o governo dos Estados Unidos poderá liberar. Mas, sabe, a narrativa que o Departamento de Guerra está adotando é decisivamente incerta. Ainda não sabemos o que é isso e não podemos dizer que não é nada. E é aí que eles estão. É por isso que os arquivos são públicos agora. E é por isso que esses arquivos específicos podem ser divulgados, porque eles podem dizer, olha, aqui está algo, mas não sabemos o que é. Então, não sei. Leia e tire suas próprias conclusões. Depois me diga o que acha. O que cobrimos aqui é só uma amostra, uma visão geral. E há várias maneiras diferentes de você ler esses arquivos. E há várias vertentes narrativas que deveriam ser seguidos e realmente explorados mais a fundo. Quero dizer, há vertentes religiosas que a gente nem chegou a comentar sobre como esses arquivos podem ter implicações para Deus, anjos e demônios, o que talvez mereça um episódio só para isso. E há também as vertentes históricas, como a Operação Paperclip e outras operações militares secretas. E com certeza vamos abordar tudo isso em episódios futuros, então não deixe de se inscrever para não perder essas análises aprofundadas. E, infelizmente, no final desses episódios podemos acabar no mesmo lugar, mas é tipo, isso é alguma coisa, mas não sabemos o que é. E isso, senhoras e senhores, é um breve resumo do que foi divulgado no lote mais recente de arquivos de OVNIs liberados pelo governo dos Estados Unidos. Quero dizer que sinto que este é um momento conveniente para divulgar essas informações. Acho que há muitas agendas políticas envolvidas. É surpreendente que a maioria das pessoas não reaja mais, mas não sei qual seria a reação. Eu só vou à cafeteria e pergunto, você viu esses arquivos? As pessoas comentam que viram fotos no Instagram. Bem estranho. Eu não sei o que é. O que meio que mostra que, sem alguém explicar o que elas estão vendo, elas não sabem o que estão vendo. Tipo, a maioria das pessoas não está profundamente envolvida nessas coisas, ou pelo menos nem tem curiosidade suficiente para se aprofundar e tentar criar suas próprias teorias. A maioria só pensa, o governo não sabe, então eu também não. E eu fico tipo, ok, mas você podia pesquisar, o que acha? Tipo, será que é possível que esse negócio do orbe seja assim? Olha, imagina que você tem um avião e tem tipo 4 foguetes, ou melhor, vamos dizer que você tem 5 foguetes saindo da traseira, certo? E se você vê o avião assim, você só vai ver uma fonte de calor. Se o avião estiver assim, você vê só uma fonte de calor. Aí, de repente, ele vira e você vê 5. O fato de estar dividido em 1 e 2, depois 2 e 4 e surgir mais um mostra isso.
Não sei, estou tentando entender. Quero dizer, o que você acha, Christos? Você acha que alguma das fotos ou algum dos arquivos divulgados são realmente objetos não humanos genuínos? Eu acho que todos são, mas na verdade estou muito curioso. Sobre o que você acha se isso dá ou não credibilidade para as pessoas que dizem ter tido contato com eles. Quero dizer, até certo ponto deveria, né? Tudo o que está acontecendo agora está meio que apontando para o fato de que essas pessoas não são loucas, sendo que por anos os experienciadores foram simplesmente descartados como: ah, você é louco, o que você viveu é falso, você é um mentiroso. Também não há um grande retrocesso para provar que tudo o que ocorreu com eles é falso. É como se estivéssemos apenas indo na direção de, tipo, claro, provavelmente, sabe? Tipo, não sei se a maioria das pessoas diria sim, você definitivamente experienciou algo. Mas, tipo, se você perguntar pra alguém qual é a opinião dela sobre, sabe, OVNIs, alienígenas ou abduções em 1960 versus hoje, acho que é uma das maiores mudanças culturais da nossa geração. Nos anos 60, ao perguntar sobre alienígenas, as pessoas respondiam: acredito em Deus. Mas agora você pergunta para as pessoas sobre alienígenas e elas dizem: provavelmente. Agora, se eles estão vindo para a Terra, todos os outros detalhes e nuances, sabe, ainda não dá para saber. E eu acho que a maioria das pessoas é um pouco mais cética. Mas ainda assim, tipo, acho que a maioria das pessoas vai mais na linha do paradoxo de Fermi. É tipo, sim, cara, alienígenas definitivamente existem por aí. 100%. Então, onde isso nos deixa? Eu realmente acho que tem duas coisas acontecendo, como eu disse antes. Tem a conveniência. Eu, sinceramente, acho que o conflito com o Irã foi a mesma coisa, sabe? Tipo, os Estados Unidos estavam ansiosos para entrar em algum tipo de conflito com o Irã e estavam tentando justificar isso de todas as formas possíveis. E quero dizer, Obama tinha o Irã como uma das principais questões dele, sabe? Ele estava assinando todos esses acordos e tratados, tentando, sabe, tentar resolver as coisas. Biden enfrentou muitos problemas com o Irã e os Estados Unidos já se preparam há tempos como uma máquina de guerra. Agora o caso Epstein vem à tona e aí isso pode até ser bom. Sabe, então eu acho que as duas coisas são possíveis, tipo, sim, você sabe, as coisas dão certo. É como dar um presente de Natal para sua esposa, mas acabar discutindo 2 semanas antes e talvez dar o presente 1 semana antes. Você sempre dá presente de Natal para ela, mas o momento mudou por conveniência. A economia está ruim. Vamos soltar isso agora mesmo. Sabe o que quero dizer? Eu nem sei se a economia está ruim, tipo, sabe? A gasolina está a $6 por galão, Mark. Certo, é um bom ponto. Moro em Nova York e não dirijo. Mas, tipo, os preços dos supermercados aumentaram um pouco. Mas, tipo, gasolina é a coisa mais significativa que eu na verdade, não sou afetado porque não dirijo. Mas, tipo, né, os preços dos supermercados, elas subiram um pouco. Mas olha, Pamboni disse que a Dow subiu, bateu 40 mil, ou sei lá, seja lá o que isso significa. Eu não sei. Eles estão dizendo que aquele cara, Michael Burry, está prevendo outro colapso. Esse é o cara da grande aposta, cara. É. Será que deveríamos simplesmente comprar ouro? Enterrar no acampamento. Vou receber meu salário em ouro. Sim, eu também. Enfim, o que vocês acham? Tem algo que deixamos passar nesse lote? Tem algo que esquecemos? Quero fazer um episódio explicando o que esses arquivos significam para quem tem perfil mais religioso. Se você acredita em Deus, anjos e demônios, será que é isso que acontece aqui? Talvez seja. Pode me chamar de louco, mas minha mãe sempre disse isso. Eu pergunto: mãe, e os alienígenas? E os OVNIs? E tudo isso? Ela sempre responde: Mark, são demônios, ou são anjos. Já vi algumas pinturas de anjos biblicamente precisos. Vi algumas fotos nesses arquivos e fico pensando: será que capturamos um anjo na câmera? Eu não sei, mas a gente precisa fazer um episódio inteiro dedicado a isso. Mas eu quero saber o que vocês acham. Deixem um comentário. Por favor, eu vou ler todos eles. Tenho um tempo livre essa semana. Vou para Salt Lake City na sexta e responderei comentários durante o voo. Deixem comentários no YouTube ou Spotify, leio todos. Quero também passar mais atualizações para vocês. Se você quiser mais conteúdo, se gosta de coisas históricas, como falamos um pouco, fizemos um episódio inteiro sobre a Operação Paperclip e Werner von Braun que você pode ver no History Camp. Lá é onde eu falo sobre tudo o que já aconteceu. Se você se interessa pelo lado místico, divino e teológico do mundo, como o que acontece quando morremos, de onde viemos e por que estamos aqui, eu abordo esses temas no Religion Camp. E se você gosta de mergulhar fundo em assuntos malucos e se perder em várias teorias, boas notícias. É exatamente isso que a gente faz aqui no acampamento toda semana. Então, não se esqueça de se inscrever para nunca perder outro episódio. Venha me ver na turnê, Mark Gagnon ao vivo, adoraria que você fosse.
Adoraria que você fosse ao show, apertasse minha mão, trocasse uma ideia, curtisse stand-up e conhecesse a sociedade secreta no patreon.com/campganon. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Paz.